Bem, pessoal, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês como é que eu, após calcular uma estrutura num software de cálculo, como que eu levo isso para dentro do Tecla Structures e converto esses perfis para perfis nativos do Tecla, tá? Bom, aqui eu estou com um galpão de estrutura, ele foi calculado aqui no MCalc 3D. Bom, o MCalc 3D, como a maioria dos softwares de cálculo estrutural, ele tem todas as ferramentas de cálculo aqui que um engenheiro estrutural precisa, mas o objetivo desse vídeo é falar aqui da parte de exportação, né? Após esse modelo estar calculado. Então, eu vou entrar aqui em Arquivo, Exportar, IFC. A maioria dos softwares de cálculo estrutural, hoje em dia, mesmo aqueles antigos que não tinham essa opção de exportar arquivo IFC, a maioria deles hoje tem, justamente com essa questão do BIM, né? O BIM tá tomando conta aí dessa parte de projeto, revolucionando essa nossa área de projetos. Então, a maioria dos softwares hoje já tem essa opção de você estar exportando arquivos IFC. Tem alguns softwares, eu conheço um outro software também chamado STAAD, ele não é muito usado no Brasil, mas é muito usado nos Estados Unidos, alguns países aqui da América do Sul e Europa também usa. O STAAD ele já exporta um arquivo chamado STEP, S-T-E-P, ou a extensão *.stp. STEP também é uma forma de você exportar informação para dentro do Tecla. O Tecla também faz esse tipo de importação do arquivo STEP. Então, fica aí uma dica que nós temos a opção do arquivo IFC e o arquivo STEP em alguns softwares de cálculo estrutural. Então, vou vir aqui arquivo exportar, clicar IFC. Ele vai pedir para mim escolher aqui aonde que eu quero salvar. Vou até deletar esse aqui, que provavelmente já foi uma exportação antiga que eu fiz. Vai ficar como galpão Duas Águas IFC. Se eu só ver aqui direitinho onde que está. Ok. Salvar. Deseja exportar barras invisíveis no modelo? Sim, eu quero exportar tudo que eu estou visualizando aqui. Deseja exibir o arquivo gerado? Sim. Então, está aqui o arquivo que está sendo exportado para o Tecla. É justamente esse que eu estou visualizando aqui nesse visualizador do MCalc 3D. Bom, vamos lá para o Tecla agora. Estou aqui com o Tecla. Bom, para importar arquivo IFC, eu vou clicar nesse quadradinho aqui do lado direito. Adicionar modelo. E vou procurar aqui, ó, Galpão Duas Águas IFC. Então, eu vim aqui na pasta curso gravado Tecla Estruturas, Galpão Duas Águas IFC, que foi o arquivo que eu gerei. Vou clicar aqui em abrir. Aqui eu vou deixar tudo igual tá mesmo. Predefinição aqui, agrupar, eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Origem do modelo eu também não vou mexer. Eu vou querer que ele coloque aqui na origem 000, XYZ. E vou clicar em adicionar modelo. Colocar expandir, porque o Tecla ele vem com a área de trabalho aqui, como é que eu posso dizer para vocês, referente ao tamanho dessa grid, mas ele entende que o que eu estou importando aqui é um galpão maior, então por isso que ele pede para que eu venha expandir essa área. Olha lá, justamente porque passou da área daqui dessa grid, ele pediu para mim expandir. Então, se você chegar aqui perto, ó, você vê que você já vê os perfis aqui, só que ele se encontra um conjunto único aqui, né? Ele não é ainda um perfil nativo do Tecla Structures. Nós temos aqui um único conjunto do galpão metálico aqui que nós importamos do software de cálculo, nesse caso MCalc 3D, mas se fosse, por exemplo, do CIP 3D, do Strap ou qualquer outro software que exporta um arquivo IFC, é dessa forma que você vai importar e enxergar aqui no teu software Tecla Structures. Após isso, você vai entrar aqui nessa opção aqui, ó, onde está o nome aqui, Galpão Duas Águas, e você vai clicar aqui nessas barrinhas aqui que tem aqui desse lado. Aqui tem um cadeado para fechar, se eu quero bloquear o modelo para que ele não seja deletado,
vou usar ele só como referência para me trabalhar, por exemplo, com a ampliação de estrutura metálica aqui do lado. De repente eu tenho que fazer um mezanino fixado nessas colunas aqui do lado externo do galpão. Você pode bloquear o seu modelo para que ele não seja deletado, ou mova-se esse modelo para um ponto ou outro aqui da tela, tá? E aqui, se eu quero apagar. No caso, eu quero converter esse modelo, eu vou clicar nessas barrinhas com ele selecionado. Ele vai me abrir essa tela aqui, ó. Assim que ele abre essa tela, com o modelo selecionado, você vai vir aqui nessa opção aqui. Assim que eu clico em uma das linhas verdes aqui, uma ficou verde escura, eu vou clicar com Ctrl A para ele selecionar todas e todas ficarem verdes escuras. Vou até erguer essa tabelinha aqui um pouco mais. E vou clicar aqui, conversão. Vamos clicar primeiro nessa opção aqui, conversão, para vocês verem o que acontece. Eu clico aqui na opção conversão e coloco aqui aplicar alterações. Vou vir aqui no modelo, deixa eu pedir para ocultar ele aqui. Então, com isso, ó, eu vou clicar até 2 vezes aqui nessa coluna. Opa, uma vez só. Eu já tenho aqui a coluna do Tekla, né? Um objeto nativo do Tekla. Ó. Então, vocês podem ver aqui, ó, são tudo peças nativas do Tekla. Claro que se você entrar aqui na biblioteca, você vai ver que ele buscou lá na biblioteca, tá vendo? Ó, você tem a opção de vir e trocar esse perfil. A única coisa que acontece aqui, né? Diferente do arquivo STEP, que eu ainda vou fazer uma importação e colocar aqui na plataforma para vocês verem o que acontece. No STEP eu tenho a opção de dizer que eu quero que na hora da importação, que ele converta para arquivo do Tekla, eu posso falar assim para ele, ó, mas converta, mas me deixa uma barra no mínimo de 6 metros, ou você pode colocar até um valor maior, já que você sabe que você tem vãos maiores aqui, que seja uma barra única e não que ela venha subdividida assim nos nós, tá vendo? Então aqui, claro que você vai ter um trabalho de, aqui na opção editar, combinar essas barras, né? Então você vai ter que clicar nessas barras aqui e combinar uma com a outra para virar um elemento único, que é o que eu estou fazendo aqui agora. E eu consigo transformar isso aqui numa barra única. A mesma coisa eu vou fazer aqui, para quem não viu aonde que eu cliquei aqui direito, de repente não prestou atenção aqui certinho, ó, em editar, combinar, vem aqui, ó, clico aqui e vou clicando de uma para outra. Ó. Sempre clico na primeira que eu quero combinar com a segunda. Ó. Ah, eu combinei uma... De repente você está trabalhando com uma estrutura, acontece isso, não nesse tipo de cobertura, mas de repente um mezanino que até um ponto... Vamos fazer nesse ponto aqui. Ó. De repente eu vim aqui, ó, combinei essa viga com essa viga. Não tem necessidade porque viga para em coluna. Mas digamos que você combinou aqui sem querer e você precisa dividir isso novamente, então você pode vir na opção dividir, selecionar aqui o perfil, pega aqui um eixo desse nó, pode ser aqui o eixo da coluna para divisão, aí eu consigo dividir aqui, ó, transformou cada um em um único elemento. Bom, então eu sempre indico para vocês usar essa opção conversão, que eu usei aqui, tá? E não conversão como extrusão e nem como item. Sempre a opção conversão, você trazendo o objeto de arquivos de programas externos. Aí, no caso, nós falamos do arquivo IFC. Lembrando que esse arquivo IFC, ele continua aqui aparecendo, mas você pode, por exemplo, ocultar ele aqui, clicando nesse olhinho aqui, ó, eu ocultei ele, então agora eu seleciono somente aqui os elementos que eu importei aqui para dentro do Tekla. Se eu pedir para visualizar, ele se encontra aqui atualmente, ó, tanto que eu selecionei uma coluna do UFC, ele selecionou aqui o modelo completo. Se eu ocultar o mesmo, eu consigo selecionar somente o que me interessa. Eu posso tanto ocultar, como eu posso também vir e apagar esse IFC, já que eu não vou precisar mais dele. Tá aí. Dessa forma, nós fizemos aí uma importação de arquivo de
um software de cálculo estrutural para dentro do Tecla, lembrando que isso aqui era um arquivo IFC vindo do MCalc 3D, mas poderia ter sido do CIP 3D, do Strap, entre outros softwares aí do mercado que hoje já trabalham com a extensão IFC. Agora, lembrando, se você está hoje com software de cálculo, não exporta o arquivo IFC, por exemplo, o STAAD é um software que eu também uso às vezes no trabalho. O STAAD ele não exporta arquivo IFC, mas ele exporta o arquivo STEP, extensão STP. Então, logo aqui na plataforma, nós teremos também um arquivo STEP sendo importado para dentro do Tecla, onde eu importo o arquivo STP vindo do software STAAD, entre outros que tem aí no mercado. Espero que essa aula tenha lhe ajudado aí para você que, de repente, trabalha com software de cálculo estrutural. Você já tem um grande ganho aí em modelagem de trazer tudo do teu software de cálculo. Lembrando, e se atentar a isso, que também do software de cálculo, alguns softwares, quando importam um arquivo IFC para dentro deles, eles consideram a viga como eixo. Então, presta muita atenção se de repente não está como eixo e se a elevação está correta de acordo com o que você está pensando no teu projeto. E lembrando que qualquer coisa você consegue mudar isso por aqui, né? Na profundidade, deixar no meio, no eixo da viga, ou deixar atrás para a viga ficar atrás desse pontinho que seria considerado aqui a minha referência topo de viga. Lembrando que isso aqui é a referência, se está no eixo ou no topo da viga. Bom, até a próxima aula e valeu!